Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de lógica, né? Análise aí referente a questões voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? Bom, vamos aqui para essa pergunta, né? Bem interessante, que é o seguinte, ó, a capacidade mínima em BTU por hora, né? BTU, a gente já comentou aqui no canal, né? É uma referência de unidade térmica, né? Inglesa, né? E que é adotada aí mundialmente. Então, a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. Dá até um zoom aqui para a gente poder identificar melhor. Então, basicamente, o que a gente tem, né, para essa informação no que diz respeito à capacidade em BTU aí, tabelada? Né? A gente tem aqui três informações. Primeiro, 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até duas pessoas no ambiente. Então, vamos colocar o seguinte, vamos supor que a gente tivesse um ambiente que fosse 3 por 3, 3 metros por 3, ou seja, 3 por 3 vai dar quanto? 9 metros quadrados. Então, supondo que tem duas pessoas nesse ambiente, o que é que a gente faz? A gente considera somente essa regra aqui. Ou seja, é pegar 600 e multiplicar pela relação de metros quadrados. Ou seja, seria 600 multiplicado por 9. Né? Então, nesse caso aí, a gente teria 600 multiplicado por 9, que daria 5.400. Né? Então, a gente teria aqui os 5.400 BTUs. Isso até duas pessoas. Né? Uma ou duas pessoas seria apenas isso aí. Calculou a área, multiplicou por 600, chega aí o resultado da temperatura mínima, aí, ou melhor, da condição de potência, né, mínima aí do ar-condicionado. Só que aí existem mais duas situações. Para cada pessoa adicional, aumenta-se mais 600 BTUs. Então, exemplo, se nesse ambiente a gente tivesse mais duas pessoas, o que é que a gente iria fazer? Não iria multiplicar, né? Pegaria os 5.400 e somaria com 2 vezes 600. Né? Ou seja, seria 600 para cada uma, né? Você teria aí 1.200 BTUs. Né? Ou seja, a potência do ar-condicionado iria necessitar que aumentasse para 6.600 BTUs. Né? Ou seja, para cada pessoa passando, né, da quantidade mínima, que são duas, você adiciona ali 600 BTUs. Beleza, mas não para por aí. Existe ainda uma terceira condição, que é acrescentar mais 600 BTUs para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Né? Ou seja, seria a mesma lógica ali das pessoas. Né? Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse nesse espaço, exemplo, um computador. Né? Então, você teria ali mais 600 BTUs. Né? Eu quero levar em consideração a CPU e o monitor. Né? Então, 1.200 BTUs. Né? Então, com base nessa quantidade de aparelhos eletrônicos em funcionamento, você teria aí esse aumento, tá bom? Então, isso só para a gente entender a lógica. Vamos agora para a questão de fato. Aqui a gente tem o seguinte, ó, será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol de 4 por 5 metros, né? Ou seja, 4 multiplicado por 5, a gente vai ter o quê? 20 metros quadrados. Isso aí já é base para o nosso cálculo. Em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento. Né? Então, qual é a regra que a gente vai ter aqui? Deixa eu diminuir aqui. Você vai ter 20, né, que é a metragem quadrada, multiplicado por 600. Beleza, essa é a primeira condição aqui. Aí veja que tem 4 pessoas, ou seja, se tivesse até duas pessoas e nenhum aparelho eletrônico, o cálculo ele já encerraria aqui. Mas tem 4 pessoas, então tem 2 pessoas a mais do que foge a primeira regra, né? Do que indica a primeira regra. Então teria aí, ó, 2 multiplicado por 600, né? Ou seja, 2 pessoas multiplicado por 600 BTUs, mais a quantidade de BTUs para um aparelho eletrônico, que nesse caso aí é apenas a televisão, né? Então teria mais 600 BTUs. Então é basicamente isso aí o cálculo. A gente teria 20 multiplicado por 600, daria 12.000 BTUs, mais 2 vezes 600, né? Que daria 1.200, mais 600. Né? Então nesse caso aí daria 13.800 BTUs. Né? Então a resposta final aqui daria 13.800 BTUs, né, por hora. Né? Então nesse caso aqui a resposta correta, alternativa D, 13.800 BTUs. Tá bom? Então é isso, valeu.